ontem mesmo no podcast, estão falando que o Lucas Guimarães foi um pouco deselegante com você, fazendo aquela pergunta sobre você e a Jade. Como você recebeu aquela pergunta dele de jogo e tesão, né? Não teve uma coisa assim? Não, eu acho que o Lucas é um cara super do bem, cara. Eu gosto dele pra caramba. Acho que ali ele colocou o que ele queria perguntar de uma maneira errada. Força de expressão, assim? Não, ele errou a maneira como ele queria colocar. Ele queria fazer uma pergunta e acabou se embolando nas palavras e colocou de uma maneira que não foi legal. Tá. Mas eu tenho certeza que ele não teve nenhuma intenção de querer ferir criar uma saia a justa Jade ou qualquer coisa do assim. tipo e nem me deixar numa saia justa, até porque a gente conversou muito antes de eu ir pro podcast e eu não tenho problema nenhum de falar isso aqui. Eu falei, cara, eu vou, mas se for pra ficar falando de polêmica, não me chama, eu não vou. Sim, claro. Porque eu não tô indo em lugar nenhum justamente por isso, cara. Porque assim, tem um monte de coisa pra falar. Querem ficar falando só do mesmo assunto, então copia e cola, pô. Já falei disso, entendeu? Não faz sentido. Então, de maneira alguma, eu acho que ele quis me deixar numa situação desconfortável. E também não acredito que ele quis falar qualquer coisa pra deixar a Jade mal Não, ou também qualquer acho que ferir não. ela. Eu acho sim que ele acabou querendo, ele pensou uma coisa e na hora de falar acabou usando a palavra errada. Ele já se desculpou, tá tudo certo. E é isso, pô. As pessoas erram, pedem desculpa e segue a vida, pô. Aí a gente falou um monte de coisa no podcast, aí pegaram isso, saiu em todas as páginas só falando disso. E aí eu falei pra ele hoje, eu falei, cara, a gente falou tanta coisa legal ontem sobre a gente não perder tempo de vida, sabe? Não deixar as pessoas que a gente gosta, eu não tô falando nem de namorado, namorada, esposa e marido, tô falando de relacionamento. Às vezes você não fala com um cara que foi teu amigo, não fala com teu pai, não fala com a tua mãe. Quanto tempo de vida você perde numa coisa que, cara, não vai levar a lugar nenhum. Aí a pessoa morre e você fica, nossa, e se eu tivesse feito, e se eu tivesse falado? Aí a gente falou sobre tanta coisa legal, pegaram uma Viu, coisa Vlad? dele. Viu, Vlad? Eu só peguei esse trecho. Não, e assim, tudo bem. Não estou dizendo que a gente precisa passar um pano e falar, não, tudo bem. Ele errou, ele mesmo sabe. Sim, ele pediu já desculpa, falou. acabou, gente. Vamos pra próxima, vamos falar de outra coisa. Não, é Não tô falando justamente de você eu sei, tá? não, e eu fiz Tô essa falando- pergunta justamente porque as pessoas estão atacando o Lucas Guimarães nas redes sociais, imagina, justamente gente. porque ele começou agora nesse podcast. Aham. Então eu acho legal ouvir do entrevistado como você viu a pergunta que ele fez. É isso, eu acho que ele não. Eu acho que o que teve ele a quis intenção. perguntar na hora foi se a nossa relação era só de jogo ou se tinha rolado algum tipo de sentimento, se um tinha sentido atração pelo outro ou um tinha se apaixonado pelo outro. Eu acho que era essa a Sim, pergunta que ele eu queria tenho fazer. certeza E na que hora era ele acabou essa. se enrolando e quis fazer de uma maneira mais descontraída que não foi a correta e acabou errando nas palavras. É isso. E a gente sempre, nós falamos inclusive dele ontem aqui no programa, foi justamente disso, né? De que ele é um cara do bem. Muito do bem, muito do bem. Exatamente.